Aí ele fala assim, ó. Porque também é como um homem que partindo, mais uma parábola que ele fala, ele vem continuando um sermão de várias parábolas, e aí nessa passagem do Mateus 25, ele vem contando uma parábola. Lá no livro de Lucas, ele está vindo de Jericó. Ele acabou de ter um encontro com Zaqueu. Lá no livro de Lucas, fala que ele acabou de ter um encontro com Zaqueu, e quando ele estava entrando em Jerusalém, ele faz a menção dessa parábola. Então Lucas retrata de uma forma e Mateus retrata de outra o mesmo assunto. Aí ele diz assim, ó: porque os seus bens, a um ele deu um talento, e a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para bem longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou mais outros 5 talentos. De sorte que o segundo, que negociou 2, ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1, ele correu, cavou a terra e escondeu o talento que recebeu do seu senhor. E muito depois veio o seu senhor, o senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe dizendo: Senhor, daqueles 5 que me destes, ganhei mais 5. Eis aqui os seus 5 talentos que eu ganhei, com aqueles 5 que me destes. E aí, da mesma forma, veio o outro e disse a mesma coisa a respeito dos 2 que havera recebido. E chegando o Senhor, versículo 23, aí ele disse: bom servo fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o meu descanso. Versículo 24, mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu já conheço você, sei que o Senhor é um homem duro, que o Senhor colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhou. Eu, muito assustado, fiquei com medo, e eu escondi o talento que o Senhor me deu, eis aqui o seu talento. Porém o Senhor daquele servo disse-lhe: você é mau e negligente, servo. Se você sabe que eu faço todas essas coisas, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que ele tem lhe será tirado. E eu vou lançar os servos inúteis nas trevas, onde haverá ranger de dentes. Olha só que palavra forte, gente. Que palavra forte que o Senhor Jesus Cristo trouxe a respeito de um princípio do reino de Deus. É uma palavra muito forte. Quantos de nós estamos na igreja há 300 anos e não crescemos em nada? Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos tem dado palavras de crescimento. E nós não temos tido fé suficiente para absorver esses ensinamentos e mudar as nossas vidas. Tem gente esperando Deus fazer um milagre na vida dele, para que a vida dele seja transformada. Tem pessoas na igreja que vêm na igreja em busca de milagres, para Deus mudar a sua vida. Enquanto Deus tem trazido palavras que são sementes, que dão frutos, e muitos não estão interessados em mudança, eles querem que Deus mude as suas vidas. Como que Deus pode continuar trazendo bênção para a vida daqueles que até a bênção que eles receberam, eles não conseguem frutificar? Deus não semeia em terreno que não dá fruto. Deus não semeia em terra que não é fértil. Isso é um princípio do reino de Deus. Vocês percebem que nessa passagem, o Senhor,
ele deu uma semente, ele deu moedas, ele deu talentos para os servos. E esses servos, 2 desses servos multiplicaram, eles souberam administrar o pouco que Deus deu para eles. E Deus, esse é o princípio que o Senhor usa até hoje. Se você não consegue crescer com a palavra que Deus tem dado para você, Deus te considera como inútil. No princípio, você é inútil. Você acaba tendo um princípio de atitude de uma pessoa que não frutifica. Esse é o princípio do universo. Se você não administrar o que você tem, você não vai receber mais. Imagina só, você dá uma bicicleta para o seu filho. Parece que é fácil administrar a bicicleta, não é, Edson? Não tem que pôr combustível, né, vem cá? Não tem que pôr combustível, mal tem que lavar, não precisa lavar disso, só jogar um olhinho de vez em quando na corrente, ajustar algumas coisas e pronto. Se o seu filho não consegue cuidar da bicicleta que ele tem, você vai dar um carro para ele? Ele vive se arrebentando na bicicleta que tem. Você vai dar uma motocicleta? Ele vai morrer. Então, meus irmãos, isso é um princípio da vida. Se você não administra bem o que você tem, você nunca vai receber coisas a mais do Senhor. E até o que você tem, por que tem pessoas que a cada dia que passa estão pior as suas vidas? Porque elas não conseguem crescer na fé e automaticamente, por elas não saberem administrar o pouco que elas têm, até o que elas têm elas vão começar a perder. Vocês podem ver que as pessoas que não conseguem crescer na fé, elas se tornam críticos do Evangelho. Eles se tornam pessoas sem fé. O culto nunca está bom para elas, a palavra de Deus nunca está agradável, a palavra de Deus sempre está alguma coisa para eles criticarem, a palavra nunca edifica eles estão sempre reclamando. Por quê? Porque, gente, quando você não consegue crescer, você começa a perder. Já viu aquela árvore que você planta, que ela começa a crescer, de repente ela não dá fruto. O que acontece com ela? Ela começa a murchar, porque ela está morta. Logo ela está seca. Eu já vi minha esposa planta, ela gosta de mexer com plantação. Quando ela planta alguma coisa, começa a crescer, de repente dá uma... Aí começa a vir um retrocesso, cai uma folha, cai outra, daqui um dia está só o galho, tudo seco. Se nós não crescermos com o que o Senhor tem nos dado, se nós não evoluirmos com aquilo que o Senhor tem nos dado como pessoas, não usarmos a nossa fé para podermos amadurecer, administrar a nossa vida em Cristo com aquilo que o Senhor tem nos dado, nós vamos começar a perder. Tem pessoas que estão vivendo mal cada dia que passa. Estão indo na igreja, não está resolvendo nada. Por quê? Porque eles não conseguem administrar o pouco que eles têm. Eles não conseguem receber mais do Senhor. Se tornaram pessoas religiosas. Isso aconteceu com Israel, gente. Deus plantou Israel lá em Canaã. Canaã recebeu do Senhor para ser um povo que seria canal de Deus para a terra. O que aconteceu com Israel? Israel não cresceu em espírito. Eles se tornaram pessoas incrédulas na palavra. Israel desapareceu. Israel perdeu a bênção de Deus. No ano 70 depois de Cristo, Deus quebrou a aliança com eles, quando o templo foi destruído. Então, a lição de vida dessa noite, para nós podermos meditar sobre isso, é essa passagem que Jesus fala sobre a questão do princípio do reino de Deus. Que o reino de Deus é semelhante a um homem que deu talentos para alguns homens. Um que ganhou 5, multiplicou em 10. Outro que recebeu 2, multiplicou em 4. E houve um que recebeu 1 talento e escondeu o seu talento. E até o que ele tinha, ele perdeu. Princípio de vida. Se nós não começarmos a procurar aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos começar a definhar na fé. Nada vai ter bom, gente. Gente, tem pessoas que estão na igreja há milhões de anos e a vida delas não muda. Elas continuam vivendo as mesmas coisas todo ano.
elas não crescem, elas não amadurecem, elas não conseguem pregar Jesus para as pessoas, elas não conseguem dar testemunhos de vida de Jesus para os outros, porque elas não conseguem viver uma vida de administrar de tal forma, porque tem gente que pensa que administrar é ganhar dinheiro só, né? Dinheiro é a coisa mais fácil do mundo de ganhar, gente. Se você viver para isso, você ganha. Construir riquezas, é só você pegar o seu coração, colocar ele na geladeira e parar de pensar nas pessoas, você prospera. Dinheiro não, o problema não é ganhar riqueza, o problema é você administrar o pouco que você tem. Se você não conseguir viver uma vida cristã, onde ela dá testemunho de que Jesus é o Senhor, Deus vai tirar até o que você recebeu. Deus vai tirar não, é o princípio, você vai perder. Você vai se tornar uma pessoa amargurada. A luz que tem em você vai virar trevas. Por quê? Porque até os talentos que Deus te deu, você escondeu debaixo da terra. Então nós precisamos começar a prestar atenção nesses princípios bíblicos para nossas vidas e começarmos a entender que esses princípios, eles são aplicáveis. Tudo que a gente recebe do profeta de Deus, que é o pregador, que é aquele que traz a palavra. Israel nunca deu ouvido para os profetas. Israel afundou, gente. As pessoas não têm dado ouvido para as palavras do profeta. E elas estão perdendo a cada dia mais. E aí elas não querem o maná de Deus, elas querem, sabe o que, meus irmãos? Estrutura. Elas querem o Egito na vida delas. Elas querem vir na igreja, escutar pastores pregando palavras que parecem carne e cebola para elas. Elas não querem maná. Elas não querem o pão que desce do céu. Elas querem carne. Elas querem pastores que pregam para elas que elas são o ponto fraco de Jesus, como tem um rapaz pregando por aí. Que Jesus é o centro da palavra, nós somos o centro de Jesus. Isso não é verdade, meus irmãos. Jesus, ele morreu, não foi para salvar você. Ele não morreu porque você precisava de salvação. Ele morreu porque ele falava o seguinte: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus veio aqui no mundo porque ele queria cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus era que ele morresse pela humanidade. Morresse, porque, olha só, meus irmãos, o ser humano, ele não tem condições de se salvar. O ser humano não tem nada que possa oferecer a Deus que o salve. Por isso que Jesus teve que morrer no lugar dele, porque Jesus sim é precioso. O sangue de Jesus sim é precioso. E ele nos redime de todo o mal. Por isso nós precisamos começar a ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar, como diz lá sobre as 10 virgens. Então nós precisamos começar a ouvir a palavra de Deus, os talentos que Deus tem dado para nós, que são as suas palavras, que são a semente, e começar a plantar e aplicar aquilo nas nossas vidas, para nossas vidas começar a fazer sentido para a evangelização dos povos, para que as pessoas vejam a luz que está em nós, para que nós possamos começar a ser instrumentos de solução para o mundo. Por que o mundo não nos procura? Por que o mundo não pede conselho para o crente? Porque os cristãos estão vivendo como aquele cara que escondeu os talentos. Milhões de anos na igreja e tem gente que nem sabe que você é crente. E aí você começa a definhar, meu irmão, minha irmã. Você começa a diminuir, você começa a definhar. Sabe por quê? Porque você tem ouvido palavras e não tem reproduzido, não tem produzido segundo a espécie da palavra que você recebe. Pelo contrário, o pastor prega, você fica empurrado com ele, de bicão. Você fala, hoje eu não vou na igreja, eu quero ver se aquele cara manda em mim. Hoje eu não vou na igreja. Não vou não. Nós precisamos produzir segundo a espécie daquilo que nós temos recebido do Senhor. Sabe o que nós temos feito? Nós temos feito, gente, nós temos sido condicionados pelo mundo a escolher uma vida de segurança. Quem quer segurança nunca vai ser liberto.
Olha só, como é que viviam nossos antepassados? Trabalhavam de empregado? Não. Nossos antepassados eram autônomos, eles plantavam para comer, né? Eles plantavam para comer, eles mesmos costuravam suas roupas, não é, irmã? Nossos antepassados, eles eram autônomos, eles não tinham salário, eles não tinham emprego, mas eles eram livres. E hoje, que nós estamos querendo ter segurança, não vou prestar um concurso público para eu ter estrutura, segurança. Quem quer segurança nunca vai ser livre. Você sabia disso? Quando você quer uma vida segura, você nunca vai ser liberto. Sabe por quê? Porque você tem medo. Você vive de medo. Sabe por que as pessoas não reproduzem segundo a espécie da palavra que elas recebem? Porque elas têm medo. Se você quer segurança, você nunca vai ter liberdade. Temos sido condicionados a escolher segurança ao invés de liberdade. Isso está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Esse princípio está em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, esse encontrá-la-á. As pessoas que estão preocupadas com segurança, que estão preocupados em ficar segurando o que tem, não aplicam aquilo que recebem nas suas vidas, vão perder a sua vida. Vão perder a vida que o Senhor quer plantar neles. Vão perder a oportunidade de serem libertos desse mundo, de serem livres. Só foi começar a pandemia, o tanto de igreja que fechou, o tanto de crente que largou de frequentar a igreja, o tanto de crente que deixou de ser crente e não consegue mais voltar para a igreja. Talvez você está aqui, você não é um desses, mas é porque você não sabe o que está acontecendo aí fora no mundo todo. O que tem de gente que não quer voltar, até pastores fecharam a igreja, não quer saber mais de igreja. Quando é crente, você até entende que o povo não tem compromisso mesmo, a maioria do povo não tem compromisso. Mas pastor que não quer abrir igreja nem amarrado. Isso, meus irmãos, nós precisamos começar a aplicar em nossas vidas. Deus te deu 5 talentos, não deixe os seus talentos morrerem. Não deixe a palavra de Deus morrer com você. Não seja uma terra infértil. Deixe com que aquilo que Deus tem plantado em você frutifique. Mas sabe por que a gente não consegue frutificar? Medo, insegurança. Porque a palavra de Deus, ela liberta. E muitos de nós queremos ficar presos nos nossos costumes. O Egito, Israel, quando estava lá na cidade, lá no deserto, ficava lembrando do Egito. Eles queriam cidades, eles queriam estruturas, queriam segurança. Por isso morreram tudo no deserto. Demoraram. Olha, se você sair do Egito hoje, a pé, para ir chegar em Israel, você vai gastar 14, 15 dias. Se você for mais cansado, mais velhinho, um pouco, o povo já é mais sedentário, né? Como o povo já é mais sedentário, quase não anda a pé, vai gastar um mês mais ou menos. Israel gastou 40 anos e morreu todo mundo no deserto. Só 2 pessoas chegaram na terra prometida. Sabe quem foi? Caleb e Josué. Não, pastor, chegou mais gente com ele. Chegou os que nasceram no deserto. Mas os que saíram do Egito, só 2 que chegaram. Nem Moisés não chegou. Nem Moisés entrou na terra prometida. Meus irmãos, eu fico meditando na palavra, eu fico querendo compartilhar com a igreja, mas parece que a igreja, muita gente não está interessada em crescer. Muita gente não está interessada, só está interessada em assistir culto, em vir na igreja, assistir culto e pronto, e voltar para sua casa com aquela vidinha normal de novo. Não conseguem crescer, porque não conseguem aplicar a palavra de Deus nas suas vidas. Como eu disse, é um princípio da palavra. Se você não aplicar esse princípio na sua vida de crescimento, Deus não vai dar mais nada para você. Como é que Deus vai colocar você sobre o muito, se nem o pouco que Ele te dá você não consegue usar?
O pouco que o Senhor nos dá, às vezes, a gente morre com ele na mão. Então nós precisamos, meus amados, nós precisamos começar a aplicar em nossas vidas os talentos que o Senhor tem nos dado por meio da palavra. Mas para isso precisamos perder o medo da vida segura. Nós queremos viver nossa vida. Aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não largo esse tonel, porque se eu largar eu morro. Muitos de nós só mudamos de religião. Eu era católico, agora eu virei religioso crente. Agora eu sou protestante, sou evangélico. Uma religião que fala que salva, que católico não salva. Irmão, religião nenhuma salva você. Religião crente não salva, religião católica não salva, religião espírita não salva. Nenhuma religião te salva. Se você está achando que porque você está numa igreja evangélica você vai ser salvo, você está enganado. Você vai ser salvo só se você viver a fé em Cristo Jesus. Por isso que tem muito católico que você vai encontrar com ele no céu lá. Por mais que pareça ser difícil, mas você vai encontrar muito, porque muitos lá têm crido mais do que muito crente. Então, meus amados, Jesus disse na parábola dele que o rei saiu para ser coroado e deixou alguns talentos com os seus servos. Ó, vocês vão ser meus dispenseiros. O que é o dispenseiro? Administrador. Administra isso que eu estou te dando. O que Deus deu para você? O que Deus tem colocado na sua mão? O que a palavra de Deus tem vindo para você? Administra a palavra de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Administre a palavra de Deus em sua vida, porque senão, quando o Senhor Jesus voltar, até a palavra de Deus que você recebeu vai servir para o seu juízo, em vez de servir para te salvar. A palavra que você tem ouvido todos os dias na igreja vai servir para a sua condenação. Tem pessoas que já estão perdendo. Cada dia que passa está mais difícil para ela ser crente. Cada dia que passa, ela tem ficado mais chocada com o que ela ouve da palavra. Ela tem ficado mais abalada. Ela está com medo do fim do mundo. Por quê? Porque ela não sabe onde vai se segurar, porque ela não tem produzido, administrado aquilo que tem recebido. Aquilo que você tem recebido do Senhor na sua vida, administre, seja um dispenseiro do Senhor. Administre a palavra de Deus no seu coração. Quanto mais você tiver medo, menos você vai ter estrutura para aguentar. Quanto mais você tiver segurança, menos você vai ser liberto. As pessoas livres são as que não têm segurança em nada. Segurança, ela tem um preço, ela te amarra. Você sabia disso? Segurança, ela te amarra. Vamos dar um exemplo aqui, Edson. Digamos que você tem 10 apartamentos. O governo muda toda a lei e diz que agora todos vão ter que perder seus apartamentos. Porque o governo é que vai mandar em tudo. O governo agora é socialista. O que é socialismo? Socialismo é um governo inchado, né? Pesado, carregado, que manda em tudo. Ele vira o burguês da vez, toma tudo de todo mundo. Ele está roubando a sua segurança, o seu pé de meia. O que você vai fazer? Eu vou me matar. Quando a Bolsa de Valores quebrou em 1929, milhares de ricos se suicidaram. Por quê? Perderam a segurança dele. Segurança é escravidão, irmãos. Por que Israel estava livre no deserto, mesmo passando todas as lutas, as crises que eles passavam, as dificuldades que eles passavam, mas eles eram livres. E eles queriam o quê? Voltar a ser escravo. Por quê? Porque sendo escravo eles tinham segurança. Nos Estados Unidos não existe lei trabalhista não, você sabia? Não assina carteira, não tem férias remuneradas. Vê se o norte-americano quer trabalhar no Brasil de empregado de carteira assinada. Vê se um norte-americano quer trabalhar de carteira assinada no Brasil. O que é carteira assinada para nós, na nossa concepção? Segurança, não é? Não é isso que a gente pensa?
Carteira assinada é segurança, que eu tenho FGTS, eu tenho seguro não sei o quê, eu tenho previdência, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. E o que muda na sua vida? Não muda nada, você continua pobre do mesmo jeito. O norte-americano, ele tem que administrar a vida dele, ele tem que administrar dinheiro para ele poder tirar férias, ele tem que ter dinheiro para tirar férias, ele tem que administrar o dinheiro dele para ele poder ter uma previdência privada, para ele ter um seguro de vida quando ele aposentar. Deixa eu mandar o brasileiro fazer isso para você ver. O brasileiro com 60 anos, ele está passando fome. Eu conheço gente que tem 50 anos de idade, nunca pagou uma previdência. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a ser escravo do Estado. É o Estado que paga para nós. Não, é o Estado que vai garantir pelas leis trabalhistas. É eu que vou, todas as leis que tem para cuidar de mim. Ou seja, eu entreguei a minha liberdade para o Estado. Você vai num país desenvolvido, que nos Estados Unidos, não existe lei para nada, meu irmão. Não tem lei lá para você trabalhar. Você trabalha, você sai do emprego, você não tem FGTS, não. É você que faz seu seguro. É você que administra as suas economias. E aí, quando o norte-americano aposenta, ele tem casa própria para morar, ele tem dinheiro guardado. Como é que ele fez tudo isso se ele não tinha nenhum direito? E a gente nem com direito não consegue ter essas coisas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque liberdade, você para ser liberto tem que perder o medo de viver. Você para ser liberto precisa perder o medo de ser da segurança que você quer. Se você quiser viver uma vida segura, você nunca vai conhecer o Senhor Jesus. Por que as pessoas não conseguem crescer na fé? Segurança, medo de crescer. Elas não conseguem administrar sozinhas a sua liberdade. Aí elas preferem ser escravas. São cristãos só nominal. Não conseguem se libertar do Estado, não conseguem viver uma vida liberta. Quando eu saí do meu emprego para trabalhar na obra, os caras, você é louco? Você tinha 3 empregos, você pediu conta dos seus empregos para trabalhar de igreja, hoje você não tem nem salário. Mas eu sou livre. Pelo menos eu sou livre. Passo dificuldades? Passo. Enfrento lutas na minha vida? Enfrento. Mas eu não estou preso a ninguém. Eu não estou preso a nada nessa vida. Ninguém controla a minha vida. Se o Estado quebrar hoje, eu tenho dinheiro? Não. Mas eu não vou morrer. E tem gente que tem casa própria, carro novo na garagem, salário bom e está com medo do mundo acabar. Eu não tenho onde cair morto e não estou nem aí se o mundo vai acabar amanhã ou hoje, se vai explodir tudo, se vai parar, se vai começar a passar fome, se vai cortar a comida do mundo. Eu não estou preocupado com essas coisas, não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus me dá garantia de vida eterna. Eu creio na palavra do Senhor. Minha esposa crê na palavra do Senhor. Minha família crê. Tem neguinho aí que tem carro, casa própria, 5 casas de aluguel e está com medo. Meu Deus, pastor, é por mim, pastor. O mundo vai acabar, pastor. O que eu vou fazer na minha vida? Meu irmão, você tem 5 casas próprias, está com medo, rapaz. Vocês tomaram tudo que eu tenho. Mas tomar, tomou. Por quê? Segurança traz escravidão. Vamos ficar de pé? Tome isso para a sua vida, meus amados. Tome essa lição para a sua vida. A sua vida só vai crescer quando você aprender a administrar o que Deus tem te dado. Se você não administra nem um pouco que Deus te dá, Deus jamais vai colocar coisa grande na sua mão. E até o pouco que você tem recebido, se você não administrar corretamente, você vai perder. Fica tranquilo, você vai perder tudo. Quanto mais você estiver seguro nesse mundo, menos de Deus você vai ter na sua vida. Tem uma falácia que eu não sei se é verdade, mas eu já li muito sobre isso, que Tomás de Aquino e o Papa conversando, eles passando pelos corredores da igreja, o Papa falou assim, meu irmão, aí meu irmão, olha só, hoje ele não precisa falar que nem Pedro, né? Nem ouro, nem prata nós temos. Aí eles dizem que Tomás de Aquino disse assim, é verdade, Senhor. Mas em compensação, nós não podemos dizer para o aleijado, levanta-te e anda. A igreja tem segurança, mas não tem poder de Deus. É que nem hoje. A igreja tem dinheiro, tem recursos, mas é pobre de Deus. Tem igreja que tem avião, tem fazenda, tem um monte de coisa.
mas não tem o poder de Deus na vida dela, não consegue dar testemunho idôneo de que ela é de Deus. As pessoas lá fora não creem que a igreja é de Deus. Por quê? Porque ela está só acumulando bens materiais para poder ter segurança nesse mundo. E quando Jesus voltar, sabe que nós vamos ser igual o testemunho de Jeová? Vai querer ficar para poder tomar posse dessa terra, tudo que tem nessa terra? Então vamos ficar atentos com isso. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Porque nós precisamos de ajuda, irmãos, para poder viver isso que eu estou falando para vocês. Precisamos de ajuda. Para aprender a fazer isso. Para o pouco que nem hoje você recebeu essa palavra, administre isso na sua vida. Larga de ter medo. Se as coisas acontecerem, amém. Se não acontecer, amém também. Não tenham medo. Confie no Senhor. Porque o que tem medo, ele vai procurar guardar a sua vida, preservar a sua vida. E o que não tem medo vai se entregar para o Senhor. E vai viver. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu oro por essa igreja. Não só pelos que estão aqui, mas pelos que não vieram também. Eles têm os seus motivos para não estarem aqui. Mas eu oro ao Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe de tal forma, que tudo que eles têm recebido do Senhor, eles sejam como aquele servo, Deus fiel, que pegou 5 talentos e transformou em 10. Que eles aprendam a administrar, ó Deus, os seus bens, aprendam a administrar a vida que o Senhor lhes tem dado, para que o Senhor lhes dê cada dia mais, ó Deus, que eles aumentem cada dia mais, que eles cresçam cada dia mais, que deem testemunhos a cada dia mais de que eles são do Senhor, e que o mundo conheça o Deus que está na vida deles, que há o Deus vivo na vida deles, que há Deus nos seus corações, que o mundo saiba que há Deus nas suas vidas. Por isso, meu Pai, dê a cada um desses irmãos a capacidade de administrar bem os talentos que o Senhor tem colocado na vida deles, que o Senhor não permita que o medo tome conta deles, que o medo seja, ó Deus, o instrumento que eles usam como segurança, porque aquele que quiser, ó Deus, a segurança desse mundo na sua vida, vai perder a sua salvação, mas aquele que abrir mão de toda a segurança por causa do Senhor, esse vai ganhar a salvação. Por isso, meu Pai, sê com essas pessoas, eu sei que eles têm vontade, eu sei que eles querem crescer, eu sei que eles querem o Senhor a cada dia nas suas vidas, mas eles precisam da tua direção. Essa oração eu te faço em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus? Aleluias, graças a Deus, amém? Amém. Arthur, pode parar a transmissão. Aleluias. Que Deus abençoe vocês.